Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Anunciando as Escrituras, nessa tarde maravilhosa, e queremos trazer um vídeo aqui para falarmos a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Meus irmãos, todos nós temos boca, todos nós falamos, a não ser os deficientes, né? Que são mudos, são surdos, mas nós que somos perfeitos em membros, nós falamos. E muitas das nossas palavras podem causar grandes coisas, grandes desastres, grandes aflições, fazer pessoas sofrerem. Por outro lado, também nós podemos usar nossa boca para abençoar pessoas, alegrar o dia de alguém, dizer que uma pessoa está bonita, dizer que uma pessoa tem um sorriso bonito, dizer que uma pessoa tem um bom caráter, elogiar, nossa, como é bom. E a Bíblia, ela fala sobre isso. E neste vídeo nós iremos falar sobre a boca. Eu quero que você leia comigo na carta de Tiago, capítulo 3 e versículo 10. Vamos fazer uma leitura aqui somente de um versículo. E vocês vão entender do que eu estou falando ou do que eu quero falar. Diz assim as Santas Escrituras: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Pronto. O homem de Deus, Tiago, aqui está dando um conselho maravilhoso para o povo de Israel, para a igreja primitiva daquela época. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, os seus servos, os apóstolos, os discípulos, os evangelistas continuaram fazendo a sua obra. E foi por cartas que quase toda a igreja foi ensinada. E uma das coisas que não poderia faltar na Bíblia é o ensino das palavras, da nossa boca. Devemos refrear a nossa língua, devemos saber o que dizemos, devemos pensar naquilo que nós iremos falar. O ditado mais conhecido sobre isso é que uma palavra lançada é como uma flecha atirada. Ela não volta para trás. Depois que você lançou, saiu da boca, ela já foi. E se a pessoa ouviu, já era. Você pode pedir perdão, pode pedir desculpa, mas a amizade, o convívio, nunca mais será o mesmo. Porque sempre vai ficar na memória aquelas palavras. Mas Tiago está dizendo aqui que a nossa boca ela pode ser bênção ou maldição. É nós que escolhemos. Mas como refrearmos a língua? Como meditar? Como fazer com que a nossa língua, a nossa boca não venha falar coisas ruins? Porque às vezes nós falamos por impulso, né? Às vezes nós falamos por momento de raiva, momento de ira, momento de grandes emoções, e isso não é bom. Mas a Bíblia nos ensina. Na verdade, Jesus ele pega um pouco pesado nisso. Nós vamos ler agora em Mateus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 12 e versículo 34. Jesus fala algo muito forte e que devemos temer diante dessa palavra. Ele diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Eu gostei desse versículo porque Jesus diz assim: porque há de abundância, de muito. Abundância quer dizer muito. O que há de muito no coração, disso a boca fala. Ou seja, o que tem de muito no nosso coração, disso a boca fala. No nosso coração tem muitas coisas, meus irmãos. Tem rancor, tem palavras ruins, porque desde criança a gente escuta palavras ruins, palavras feias. E isso, infelizmente, nós vivemos num mundo pecaminoso. Mas Jesus está dizendo aqui o que há de abundância, o que há de mais no seu coração, disso vai falar a sua boca. Então, como nós podemos preencher o nosso coração para falarmos de coisas boas? Substituindo, tirando as coisas ruins, para que tenha vaga para mais coisas boas. Como meditar na palavra de Deus é uma excelente opção. Ouvir louvores quase por 24 horas por dia, principalmente quando a gente está trabalhando em casa, fazendo as coisas, coloca um louvorzinho e o nosso coração vai se enchendo de coisas boas, de palavras boas. Então, naturalmente, vai sair coisas boas. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, é um filme, deixa eu ver aqui, de Vingadores, né?
Quando você está na roda de amigos, você só fala daquele filme. Por quê? Porque seu coração está cheio daquele filme. O conhecimento do filme está na sua mente e você começa a falar. É assim também o método para enchermos o nosso coração de coisas boas, da palavra de Deus. É ouvindo pregações, é lendo e estudando a Bíblia, é orando e louvando a Deus. E o nosso coração vai se enchendo dessas coisas maravilhosas. Jesus ele dá uma advertência muito grande nessa mesma passagem, no capítulo 12, no versículo 37. Ele vai dizer assim, ó: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Palavra bastante dura. Podemos ser justificados pelas nossas palavras, de acordo com o que Tiago diz. Porque Tiago vai dizer que a nossa boca, ela é bênção, ela procede bênção e maldição através da nossa boca. Então, se nós falarmos de bênção, abençoarmos as pessoas, orarmos pelas pessoas, pregarmos o evangelho para outras pessoas, com certeza as nossas palavras nós seremos justificados. Porque, como Jesus diz, do que há abundância no coração, disso fala a boca. E se a nossa boca só sai coisas boas, isso significa que o nosso coração está puro, está limpo, está santificado, está purificado diante de Deus. Provérbios vai falar também outra coisa muito importante. Isso aqui eu não pude deixar de ler, porque é algo muito forte. O rei Salomão, né, meus irmãos? Um dos homens mais sábios da Bíblia. Ele diz assim em Provérbios capítulo 15, versículo 28. Confira comigo na sua Bíblia. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância coisas más. Ouviu de novo a palavra abundância? Como é bem? Essa aqui é a chave para nós termos uma boca controlada pelo Espírito Santo. O ímpio, por não meditar naquilo que vai dizer, isso é um grande erro nosso, né? Não meditar naquilo que vai responder, fala coisas más, abundância de coisas más. E quando você fala abundância de coisas más, meus irmãos, tá tocando aqui uma música aqui no sítio, que eu moro perto do sítio, e é o dia todo assim. Mas preste atenção na palavra. Aqui, quando nós não temos palavras boas no nosso coração, por exemplo, um ímpio que não teme a Deus, que não busca a Deus, que vive no pecado, ele não tem como falar coisas boas, porque seu coração está cheio de coisas más, coisas de pecado. E Jesus ele vai dizer isso, que é pelas palavras, como no versículo anterior nós lemos, seremos justificados ou condenados. Também tem outro versículo, meus irmãos, que ainda em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, esse versículo aqui eu gostei demais. Preste atenção nisso, porque muitas das vezes a melhor opção é não se calar, é fechar a boca. Por exemplo, diz assim o texto, ó: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Viu que versículo interessante? Versículo realmente muito, muito bom. Eu gostei demais desse daqui, porque ele vai dizer que o tolo, ele é conhecido como tolo, é aquele que não dá, ninguém dá nada por ele. Mas ele diz assim, até esse tipo de pessoa, se ele se calar, ele será chamado de sábio, porque o sábio ele se cala, principalmente quando nós estamos, como eu já falei no começo do vídeo, em momentos de ira, em momentos de emoções muito fortes. Não é bom a gente falar. Por isso, se você está numa alegria absurda demais, você pode prometer coisas que não pode cumprir. Quando você está triste demais, você pode deixar de fazer aquilo que você tem condições de fazer, porque a sua tristeza lhe convenceu a não fazer. Então as emoções são algo muito perigoso. E o melhor momento para isso é o quê? Se calar, como o texto diz. Tem momentos, meus irmãos, que nós não podemos dar resposta, porque as palavras são muito poderosas, as palavras são perigosas. Jesus disse aqui, meus irmãos, que é pelas nossas palavras que seremos justificados ou seremos condenados. Que nós possamos, meus irmãos, através dessa palavra, vigiar mais nas nossas palavras. Eu mesmo, às vezes, me pego assim, falando coisas que não devo falar. Isso é comum. Mas se nós enchermos a nossa mente, o nosso coração de coisas boas da palavra de Deus,
a maior parte, nós vamos falar coisas boas. Vamos falhar porque nós somos falhos, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, não estou ensinando a pessoa a ser perfeita, mas a se aproximar cada vez mais de Deus, que esse é o objetivo da palavra de Deus. É aproximar o pecador daquele que é santo, aquele que é santo dos santos. Amém? Que em Cristo Jesus os abençoe e que nós possamos ter mais uma oportunidade para ouvirmos mais da palavra de Deus. Até o próximo vídeo, meus irmãos, e tchau, tchau.